Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, fazemos algumas observações a partir. Quando nós estudamos a palavra de Deus, fazemos observações interessantes a partir da mesma. E uma coisa que a gente observa é que João Batista, ele menciona o batismo no Espírito Santo. Jesus, ele sempre faz alusão à pessoa de João Batista, que é o precursor dele. E quando a gente vai para o que João Batista disse, já que ele foi o primeiro a falar sobre o batismo do Espírito Santo, ele diz assim: Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista anuncia que algo ainda iria acontecer e ele aponta alguém que é maior do que ele, uma referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Já a pessoa de Jesus faz o seguinte: ele fala realmente do batismo no Espírito Santo, mas geralmente de uma outra forma. Se você analisar João capítulo 14, 15 e 16, ele promete o Espírito. Ele fala do Consolador. Jesus manda esperar a promessa do Pai, conforme nós temos a informação em Atos capítulo 1, que está sendo projetado, versículo 4 e 5. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Eis aqui o ponto-chave que nós percebemos quando analisamos a Bíblia. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus diz: Mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Ou seja, Jesus cita João Batista ao falar do batismo no Espírito Santo. Mas por que Jesus fez isso? Primeiro, porque há uma continuidade da revelação. Jesus não veio, digamos assim, desconectado, mas como cumprimento. João o Batista, ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. Ele é o chamado precursor de Jesus. Agora, em relação a Jesus, este trata-se do cumprimento. E ao citar João, Jesus vai mostrar o seguinte, que agora vai acontecer por meio de mim. Ele menciona João por conta disso. É interessante que quando ocorre o derramamento sobre os gentios, conforme nós temos no livro de Atos, capítulo 10, e a explicação vem logo no capítulo 11, nos primeiros versículos, Pedro menciona a palavra de Jesus, havendo que ele, dizendo que ele havia dito, mas faz a citação de João Batista, ou seja, o dito do Senhor. E qual foi o dito de Jesus? Ele menciona as palavras de João Batista que eles seriam batizados, demonstrando assim que João prepara, ele é o cumprimento, e a partir daí vai acontecer por meio dele. Não é à toa que quem vai imergir as pessoas no Espírito é, sem dúvida alguma, a pessoa de Jesus. Criou-se uma doutrina mais adiante, que não tem sustentação bíblica, com base em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, alegando que esse texto fala sobre um batismo pelo Espírito Santo, como se o Espírito Santo tornasse batizador em algum momento. Mas acontece que todas as vezes que a Bíblia menciona o batismo no Espírito Santo, sempre quem vai efetuar esse batismo é a pessoa de Cristo. Logo, aquele ensino por parte de alguns, e recentemente, melhor dizendo, eles começaram a introduzir este ensino de batismo pelo Espírito Santo, é um erro grosseiro. Não tem nenhuma fundamentação escriturística. Agora, existe uma validação do ministério de João. João Batista tinha uma grande autoridade profética e é confirmada, por exemplo, porque Jesus fala que João era o verdadeiro profeta. Mostra também que a sua missão estava alinhada com o plano de Deus. E, sem dúvida alguma, precisamos considerar um fator importante, a transição de eras.
porque João Batista estava no Antigo Testamento e representava o fim de um tempo, uma referência, o fim da antiga aliança e o início de outro. E o batismo de João, portanto, é em água para arrependimento, dentro da antiga aliança ainda. Já o batismo no Espírito Santo, que seria efetuado por Jesus, é um batismo no Espírito e está indicando uma nova vida. Jesus vai usar esse termo como uma ponte entre esses dois momentos. Agora, a linguagem conhecida pelo povo tem que ser considerada aqui, porque o povo conhecia a mensagem de João. Então, ao dizer João batizou em água, Jesus está dizendo o seguinte: é, ele parte do que eles já sabem. Jesus está partindo desse princípio. Você já conhece João, sabe muito bem qual é a mensagem dele, e sabe perfeitamente que ele disse que vocês deveriam aguardar aquele que havia de vir, que é maior do que ele. Ou seja, Jesus está facilitando o entendimento para revelar algo maior e faz, portanto, a citação de João o Batista. Agora, Pedro, eu me referi agora há pouco, Atos capítulo 11, versículo 16. Pedro faz exatamente o mesmo. Lembrei-me do que o Senhor disse. Está lembrando do que Jesus tinha dito. E o que Jesus falou? João batizou em água. Ou seja, Pedro, ele não inventa uma ideia. Ele repete a forma como Jesus ensinou. Resumindo, Jesus vai mencionar João Batista ao falar no batismo do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, ele está mostrando o cumprimento da profecia. Segundo, ele está conectando passado e presente. Terceiro, ele está validando João como profeta. E quarto e último, está ensinando de forma que o povo entenda. Não é que Jesus dependa de João, é que João foi o anunciador, o precursor, e Jesus é o realizador. Jesus é aquele que efetua o batismo no Espírito. Logo, aquela ideia recente, numa tentativa de criar um outro batismo para tentar dizer que 1 capítulo 12, versículo 13, não trata-se do batismo do Espírito Santo, quando na verdade o é, demonstra ser uma ação falaciosa. Porque, repito, não existe batismo pelo Espírito como se o Espírito fosse o batizador. Ao contrário, Jesus é o único que mergulha a pessoa no Espírito, é o único que vai imergir a pessoa nessa esfera nova que vai gerar uma novidade de vida. Deus abençoe rica e abundante a sua vida. Se você gostou e quer compartilhar, fique à vontade para que mais e mais pessoas possam ter uma compreensão ampliada a respeito da temática.